Amada igreja, a paz do Senhor. Tem povo fervoroso aqui hoje? Venceu o friozinho, domingo, de manhã. Aqui é só os fiéis, né, para estar aqui, não é? Então, parabéns para você que venceu o desafio desta manhã de domingo e priorizou estar na casa do Senhor buscando a sua face. Neste momento, eu cumprimento também os nossos irmãos que estão pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, te alcance com a vitória, o renovo vindo da parte do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade, em poder estar aqui neste altar, pela infinita misericórdia do Senhor, trazendo a sua santa e maravilhosa palavra. Amém? Aproveitando que todos estão sobre os pés, vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã, no livro de Gênesis 39, a partir do primeiro versículo, estaremos meditando na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 39, a partir do primeiro versículo. Glória a Jesus, aleluias. Amém? Gênesis é fácil, meu povo, é o primeiro livro da Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Estou vendo as Bíblias sendo folheadas, parece que estão a luta para achar Gênesis. Deixa eu dar uma dica, primeiro livro. Eita glória! Achou? Aleluia, esse povo é uma bênção. Capítulo 39, versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. E José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que tinham-o levado. O Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e serviu-o então, e o pôs por mordomo de sua casa, e o entregou na sua mão tudo o que ele tinha. E aconteceu que desde o que pusera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa de Potifar por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Amém? Vamos orar? Pai querido, amado, maravilhoso, lemos a Tua palavra e o Teu Espírito Santo que fala em nosso meio, dando-nos a inspiração. De nós mesmos não somos e não podemos fazer nada, mas o Senhor é em nós e tem a liberdade de estar falando, ecoando ao nosso coração, ao íntimo da nossa alma e nos exortando, nos consolando, nos edificando, para que possamos ser a igreja amada, santa, purificada, cheia da Tua presença, diante da Tua face. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Podeis assentar, glória a Deus. Aleluia. Manhã de Santa Ceia. Manhã de Santa Ceia, ou noite de Santa Ceia, mas o Senhor tem dado a direção ao nosso pastor por ser os domingos pela manhã. Lembro como se fosse hoje, quando começou a pandemia e teve que começar a ter este trabalho, né, de cultos de Santa Ceia. E quando tivemos pela manhã, o Senhor ministrou fortemente ao coração do pastor e ao meu coração. E o Senhor disse que queria que as Santas Ceias viessem a ser ministradas pelos domingos de manhã, porque ali veria somente os verdadeiros, aqueles que teriam compromisso, aqueles que estavam com a vida santificada, porque aquele que estava meio termo, ele ia achar difícil levantar domingo pela manhã, ele ia achar difícil porque ele teria o domingo para poder dormir e descansar, mas aquele verdadeiro, aquele que está com a sua vida levantada, cheio da presença de Deus, para ele é prazeroso levantar pela manhã, ao domingo, e poder estar neste banquete, chamado Santa Ceia do Senhor. Então, assim o Senhor pediu para que as Santas Ceias viessem a ser ministradas aos domingos de manhã, porque haveria uma qualidade,
a ser oferecida na presença do Senhor. Amém? Nós temos as obreiras que, todo o costume de domingo de Santa Ceia, elas usam esse uniforme. E eu quero dar um aviso aqui para as obreiras que a partir do próximo mês, do domingo de Santa Ceia, eu quero que vocês voltem à prática de estarem assentando aqui todas as obreiras de uniforme, bonitinha. Nós vamos estar sentadas aqui, escaladas ou não, né? Você vai estar com seu uniforme ataviada, servindo ao Senhor, todas as obreiras sentadas aqui a partir da próxima Santa Ceia. Amém? As obreiras entenderam? Amém, Deus abençoe. Tem um outro aviso aqui também. O Senhor colocaram no meu coração. Hoje à noite, após o culto, eu preciso de uma reunião com todos os casais de namorados solteiros. Porque senão você casado, com 30 anos de casado, vai lá para a reunião. Mas é os solteiros, tá bom? Aquele casal que está renovado, ele fala, não, sou um eterno namorado. Parabéns para você. Mas todos os casais de namorados solteiros, eu preciso de uma reunião com vocês hoje à noite. Juntamente com os líderes dos jovens, que é o presbítero Mateus, missionária Sara, o diácono Laércio e a diaconisa Maristela. Será esta reunião no salão de eventos, porque na sala, ao lado do banheiro, provavelmente estará ministrando a Santa Ceia para aqueles que justificaram que não pode estar aqui pela manhã. Então, após o culto, à noite, teremos esta reunião com todos os casais de namorados solteiros. Entenderam? Amém? Então, possa ter alguém que está namorando, que não está do meu conhecimento como pastora e do conhecimento do pastor. Então, quem sabe você queira se apresentar também nessa reunião, para que possamos estar cientes que você, como membro da igreja, está namorando. Então, eu tenho uma palavra de Deus para você também. Amém? Glória a Deus. Outro aviso, aleluia. Depois nós entramos na palavra. Preciso dar esses avisos aqui como pastora. Após a Santa Ceia, eu quero uma reunião com todos os obreiros. Desde os obreiros do altar, pastores, evangelistas e presbíteros, e também os diáconos. Eu quero uma reunião com todos os obreiros, atuantes em escalas ou não. Por favor, que vocês estejam assentados aqui, logo após que vocês, por costume, tirarem a mesa da ceia, que vocês auxiliam as diaconisas, né? Então, o peso maior vocês que pegam, e tem vezes que não, mas eu sei que vocês vão ser cavalheiros, né? E vão estar auxiliando. E o obreiro que dirige a van e os que estão na van estarão esperando, porque será uma palavra rápida, objetiva. Pode ficar tranquilo, obreiros, porque será um cajado, vara, uma pancada na nuca, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Os obreiros dizem amém? Amém, obreiros? Eita, esses homens é tudo cheio de Deus, né? É bênção. Aleluia, amém? Irmãos, vocês estão vendo que nós estamos com um tapete novo aqui no altar? Tá bonito, né? Louvamos a Deus que nós ganhamos este tapete aqui, através da pessoa da nossa irmã Marli, que teve a sensibilidade de um canal de bênção que chegou até ela falou, minha igreja, lembrou de nós. E aqui, quando ela me ligou, falou, um tapete, ele é grande demais, foi o altar. Aí ela, mas ele é grande, eu falei, não, mas vai ficar lindo no altar. E aí o pastor ama tapete, né? Lá em casa é cheio de carpete, tapete. Então, que Deus abençoe a nossa irmã Marli. Já oramos consagrando este carpete. Ficou muito lindo aqui no altar e louvamos a Deus, porque o Senhor vê a necessidade da casa dele, do templo, e Ele vai mandando as providências, né? E a gente fica feliz, não precisa ficar anunciando no microfone, choramingando. O Senhor vai vendo, vai tocando os corações e as bênçãos vão chegando. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Amém, igreja? Quem está aqui hoje? Levanta a mão aí. Eita glória, Jesus. Vamos para a palavra? Lemos esta passagem que é por mais conhecida, a vida de José. Um homem que se destaca no Antigo Testamento dentro de uma história muito forte, de uma experiência muito forte. Filho de Jacó, o filho da velhice,
dentro de José e Benjamim, o amado do coração. E na época, alguns capítulos, versículos aqui anteriores, vai nos contar que Jacó tinha um sentimento mais forte por seu filho José e Benjamim, porque era o seu filho da velhice. E isso despertava, infelizmente, um sentimento ao contrário ao coração dos seus irmãos, deixando eles indiferentes, principalmente com José, porque ele se destacava pelo seu ato, as suas atitudes. Mas o Senhor, com um ministério forte na vida de José, começou a trazer ali a forma, a criar uma aparência, uma essência sobre a vida de José. E lá na frente nós vamos entender o propósito de Deus, quando Ele tem para a minha vida e para a sua vida. E o que o Senhor tem para mim, Ele não vai passar para ninguém. O que o Senhor tem de ministério para a minha vida, de promessa para a minha vida, Ele quer que eu cada dia esteja posicionada para que aquela promessa se cumpra. Ele não vai fazer a transferência, mas Ele quer que posicionamos, porque Ele confiou na minha vida, para que essa promessa, para que esse ministério, para que esse legado, ele possa se cumprir até a vinda do Senhor Deus. E nesta manhã de Santa Ceia, nós vamos aprender um pouco com a vida deste homem chamado José, de um coração puro, um homem que nós vamos analisando nas linhas decorrentes da palavra do Senhor, que não trouxe para a sua alma bagagens negativas, para o seu ministério, para o Deus a qual ele anunciava. Ele não trouxe sentimentos e bagagens negativas, mas nós vamos vendo a conduta deste homem, deste jovem, a cada dia, fazendo a diferença. Em meio a isso houve a perseguição, mas entendemos dentro da palavra do Senhor, em meio à perseguição, a permissão vinda da parte de Deus. Então, jamais nós podemos abrir a nossa boca e dizer: Senhor, mas o Senhor me prometeu que ia me levantar com um ministério forte, e depois disso só vem luta, só vem taca, só vem dificuldade, só vem humilhação. Mas é dentro do processo para gerar o propósito. É dentro do processo para cada um de nós há um propósito específico sobre as nossas vidas. E eu vejo muita gente fugindo do processo, não querendo passar pelo processo, querendo queimar etapas. Mas nesta manhã, mediante a palavra a qual o Senhor ministrar ao meu coração, nós vamos trazer para o nosso coração temor e tremor, e aceitar da parte de Deus o processo que Ele tem para cada um de nós, aceitar a medida que Deus tem para cada um de nós. E se é para a minha vida, o Senhor confia em mim, para que eu possa honrar o seu nome até o fim. Aleluia! E nós vimos aqui alguns capítulos anteriores que José era perseguido já desde o início pelos seus irmãos, não era aceito pela a forma que o seu pai direcionava o seu nome, o seu carinho. Foi-lhe confeccionada uma túnica de várias cores, e o seu pai Jacó lhe entrega esta túnica, gerando ainda mais ciúmes e indiferença entre os seus irmãos. E José, o Senhor já começara a ministrar sobre a vida dele o ministério de sonhos, dando a eles o sonho e também a interpretação. E o Senhor dera a eles sonhos a respeito do que lá na frente haveria de acontecer sobre a vida de José, sobre a casa de Jacó. E quando José chegava aos seus irmãos relatando sonhos, o que acontecera, um sonho de revelação, os seus irmãos fechavam o seu coração e dizendo: já vem um sonhador, trazendo mais um sonho dele. Já vem ele aqui querendo dizer que ele tem mais comunhão e intimidade com Deus, porque Deus fala com ele através de sonhos. Mas eu vejo, hora nenhuma, Jacó retalhando seus irmãos. Mas eu vejo aqui um posicionamento de um jovem dentro do que era lhe colocado às mãos para que pudesse fazer. A Bíblia nos fala que os seus irmãos mais velhos saíram com o rebanho para levá-los para alimentar ao campo. E aí Jacó olha para José e fala: já é passado alguns dias, eu quero que você vá para buscar notícia dos seus irmãos.
E poderia, com certeza, na fase que José estava, querer argumentar o seu pai e dizer, não, não vou, porque os meus irmãos têm me perseguido, eu só tenho palavra de críticas com eles, e perseguição e indiferença, não, o Senhor me perdoa, manda um dos nossos empregados, dos nossos trabalhadores, eu vou ficar aqui do lado do Senhor, que vai ser melhor. Mas nós não vimos José desta maneira, nós vimos José atendendo, sim senhor, estarei indo para buscar notícias dos nossos irmãos, se vai bem, está tudo bem com eles e com o rebanho. A palavra do Senhor nos fala, resumindo a história, que lá na frente, quando José chega e vai de encontro aos seus irmãos, eles estavam descansando enquanto o rebanho estava alimentando. Ali de longe ele já avista o seu irmão José e diz, lá vem um sonhador. E um deles fala, já tem para nós aqui uma proposta, vamos acabar com a vida de José. Vamos aproveitar a situação que ele está longe do nosso pai e podemos dizer que uma besta fera veio e o matou e podemos chegar ali e dizer para o nosso pai, Jacó, que José não está mais vivo. E vamos tirar esse peso do nosso meio, que o nosso pai não nos vê, o nosso pai não reconhece que nós temos qualidade, o nosso pai não vê que nós somos filho dele também, mas apenas José e Benjamim. A palavra do Senhor nos fala que quando José vai aproximando, quem sabe, com seu coração puro, a qual a Bíblia deixa bem claro para nós. E quando ele chega para saber das notícias dos seus irmãos, como estava, para levar as boas novas para o seu pai, a Bíblia nos fala que o coração daqueles irmãos irado, querendo ceifar a vida de José, querendo matá-lo, mas um dos seus irmãos levanta e diz, olha, eu tenho uma coisa melhor para que o sangue da mão desse nosso irmão não venha pesar sobre as nossas vidas. Há uma cisterna aqui, há um poço, vamos lançá-lo dentro dessa cisterna, vamos deixá-lo aí até ele morrer. E vamos pegar esta capa, esta túnica, a qual é tão preciosa, vamos matar um animal e vamos sujá-lo do sangue e levar até o nosso pai. E dizê-lo que as bestas feras pegou o nosso irmão e o matou. E vamos levar esta túnica para que haja consolo ao coração do nosso pai Jacó. A Bíblia nos fala que os seus irmãos entendem que seria uma proposta boa, que não haveria um peso tão grande sobre os seus ombros a respeito do que eles estavam tramando em seus corações. Pegam José, lançam ele dentro daquela cisterna. E mediante, enquanto eles estavam ali, tramando se realmente ia fazer isso, vinha ali uma multidão chamada os ismaelitas, uma caravana chamada ismaelitas, que eram mercantes, homens que trabalhavam com compra e venda, que estavam a caminho do Egito. Então eles acharam que a proposta era boa, vamos pegar este peso e vamos abrir mão dele. Vamos pegar José e vamos vendê-lo aos ismaelitas. E dali para frente nós não vamos saber mais da história de José, não vamos saber mais notícia dele, ele não será mais peso no nosso meio, o nosso pai vai voltar a nos enxergar e nós vamos continuar com essa história que um animal o devorou e que não existe mais José no nosso meio. A palavra do Senhor nos fala que assim foi feito. José foi vendido para os ismaelitas, foi tirado de dentro da cisterna e foi vendido como escravo. Uma promessa de Deus, um propósito de Deus foi vendido como escravo para ser gerado lá na frente um grande projeto. Mas quando o Senhor está trabalhando conosco, quando o Senhor está moldando a nossa essência, quando o Senhor está espremendo a nossa essência, nós não entendemos, porque há uma comunhão da parte de Deus sobre a vida de José. Deus falava com José através de sonhos, porque o Senhor permitiu uma perseguição, uma indiferença no coração dos seus irmãos, porque o Senhor permitira que José foi lançado dentro de uma cisterna, porque o Senhor permitira que José é vendido como escravo.
Então nós entendemos que quando o autor da vida toma posse da nossa vida, nós não regemos ordens e nem situações, apenas nós somos servos na presença dEle, apenas nós temos que obedecer dentro do que o Senhor tem pedido de nós, apenas nós temos que estar sendo fiéis, crentes, temente a Deus e saber, eu sei em quem eu tenho crido, há um Deus acima de mim, Ele não perde controle de nada, Ele está escrevendo a minha história, Ele está extraindo de minha verdadeira essência, Ele está moldando para que eu venha ter um caráter de verdadeiro homem e mulher de Deus. Não foi a perseguição dos seus irmãos que levou a José a abrir a sua boca e trazer sobre ele condenação e maldição sobre a sua vida e a sua casa. Nós não vimos aqui hora nenhuma José indagando Deus, por que, Senhor, o Senhor está permitindo que os meus irmãos venham fazer isso comigo? E às vezes nós aqui, como cristãos, carregamos essa placa de evangélicos e cristãos pentecostais ainda, que traz um peso maior sobre os nossos ombros. E às vezes dentro de um momento de situações que acontecem entre irmãos, tanto biológico e irmãos da fé. E aí nós já nos questionamos com Deus, esfriamos na fé, nos abatemos, queremos entregar o ministério, não consigo fazer, porque me julgaram, porque tentaram contra o meu nome, porque falaram de mim e não é isso que eu fiz, não é isso que eu sou, porque mancharam a minha aparência, mancharam o meu nome, aí desiste da fé, desiste do legado que Deus está entregando nas suas mãos, desiste do chamado que Deus tem para você, desiste de você estar clamando pelo seu ministério, a sua casa, a sua família, intercedendo, clamando e pelejando pela sua salvação. O que você tem priorizado? Há uma perseguição mútua sobre a face da terra. Há legiões de demônios que são designados contra o povo de Deus 25 horas. Não é só momento em festas de Halloween ou em momentos de festas de carnaval que os demônios estão soltos, regimentados, trabalhando, mas é em todo o tempo que eles estão trabalhando contra os verdadeiros na face da terra. Porque o Senhor nos chamou para sermos imagem e semelhança de Cristo. E eu vejo Satanás lutando 25 horas para deformar esta imagem, para deformar essa semelhança. Porque Satanás tem inveja, porque em nós tem que ter o brilho do Espírito Santo. Porque onde adentrarmos tem que resplandecer a glória de Deus. Não é um sentimento de sensualidade, não é um sentimento de revolta, não é um sentimento que vem sobre nós para deformar a minha posição e a minha natureza como homem e mulher de Deus, mas o Espírito Santo de Deus vem sobre a minha vida, e aonde eu for, eu tenho que brilhar, eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que gerar temor e tremor, aonde as pessoas entrarem e estiverem naquele lugar. Mas nós temos dado ouvido aos irmãos que estão nos acusando. E eu quero dizer para você, nesta manhã, nós não estamos nesta terra fazendo para que venha sobre nós elogios e tapinhas nos ombros e dizendo, olha, vai nessa tua força, gostei demais, foi bom demais, positivo para você. Deixa eu dizer para você, eu tenho um mecanismo aqui de defesa dentro da minha mente, no íntimo da minha alma. Eu estou nessa terra aqui debaixo do sangue de Jesus e da proteção dEle. Eu respiro o ar que Ele me dá, eu alimento é o pão que Ele me dá, eu visto é a vestimenta que Ele me dá, eu vivo é para a glória dEle, eu quero fazer é para a glória dEle, e o que me importa é estar dentro da vontade dEle, ouvir a voz dEle, atender o chamado dEle e fazer dentro do que Ele tem me pedido. Pare de parar no caminho e deixar as distrações te impedir na jornada. Caragaia sobrenanta chia. Está dando muito crédito para que o A está falando, para que o B está falando, mas não está dando crédito para que a palavra está ministrando diretamente ao teu coração.
Todos os cultos aqui têm tido palavras que têm alimentado a nossa alma. Tem nos pegado e nos sacudido dizendo para nós: reaja. Se posiciona. Só Deus vivo na tua vida. Tenho me revelado a você. Não dê ouvido às distrações, mas ouça a minha voz, a voz do bom pastor. Aquele que ouve a minha voz, ele não cai nas distrações, ele segue no caminho. Ele ouve a voz do bom pastor. Ele não ouve a voz do falso. Ele não vê a voz do acusador, mas é do bom pastor chamado Jesus Cristo. Ele não dá crédito para as acusações, para as críticas. Mas esfriou. Será que vai levantar? Será que dessa vez vai ser a queda definitiva? Olhe para o autor da vida. Não te deixarei só. Não te desprezarei. Não te abandonarei. Sou Deus para contigo. Sou Deus para com a tua casa. Sou Deus para com o teu ministério. Ouça a voz do teu pastor. Ai, aragachaias. Xereia suia. José passa pelo processo da acusação, da crítica, da rejeição dos próprios, do seu sangue, do DNA. É lançado dentro de uma cisterna, é tirado da cisterna e é levado a ser escravo para o Egito. E aí nós vamos analisar, meu Deus. E aí a palavra do Senhor lá na frente fala assim: e o Senhor Deus era com José. E aí quando nós lemos, humanamente dizendo, nos questionamos. Senhor, nós queremos que Deus seja conosco só na abundância, só no momento de vitória, no momento de conquista. Mas na hora que vem a prova, as acusações, Deus não está na vida dele, Deus não está na vida dela, Deus não é com ele nem com ela, porque está debaixo de uma luta, está debaixo de uma prova. Mas a palavra do Senhor deixa bem claro para nós que Deus era na vida de José. Ele chega ali no Egito e ali os ismaelitas colocaram aquele hebreu à venda. E os egípcios eram de olho nos hebreus porque eram homens altos, formosos. Eram homens que tinham um porte físico bom para o trabalho que era dado a eles. Então os egípcios, eles eram de olho nos hebreus por causa da estrutura física, do porte físico deles. A Bíblia nos fala que Potifar bate o olho em José, e a Bíblia lá na frente vai dizer que ele era um homem formoso, de boa estatura, de boa postura, e um homem formoso. Ele bate os olhos em José e diz: serve para mim. José é comprado por Potifar, é levado para sua casa de início para alguns trabalhos que era-lhe delegado. Mas a Bíblia nos fala que Deus era com José, mesmo sendo escravo, mesmo sendo rejeitado pelos seus irmãos, estando dentro da casa de um povo inimigo, mas Deus era com José. E mediante o que foi acontecendo ali, o seu trabalho que foi colocado nas suas mãos, e ele fazia bem feito, e a Bíblia nos fala que tudo foi colocado na mão de José, prosperava, e o Senhor Deus era na vida dele. Potifar observou que tinha algo diferente na vida daquele homem, e de um simples escravo, de um simples trabalhador, ele foi colocado a estar comandando tudo que lhe era direito na casa de Potifar, nos seus trabalhadores e no campo também, porque Deus era na vida daquele homem e tudo que ele colocava a mão prosperava. Olha o segredo de aceitar o processo. Olha o segredo de não questionar o porquê Deus está trabalhando com o vaso.
eu fico assim, com a minha mente, ela fica até meio aquecida, quando a gente vai lendo a palavra, e o Espírito Santo vai nos revelando, e a gente vai colocando dentro de situações e dizendo, meu Deus, este homem era para estar deprimido, oprimido, angustiado, porque ele foi rejeitado, foi escravo, estava ali dentro de uma casa, de um povo inimigo, sendo humilhado, mas a palavra do Senhor nos fala, que o coração deste homem José era blindado, o coração dele tinha amor em Deus e no seu próximo. Ele estava na casa do povo inimigo, mas o que ele estava fazendo e fazia bem feito e com o coração temente a Deus, e tudo que ele colocava a mão prosperava. Meu Deus, olha a diferença daqueles que servem e os que não servem a Deus, dos que temem e os que não temem a Deus. José fez toda a diferença na casa daquele homem, porque o seu coração inteiramente estava vivido, limpo, santificado, para a glória do nome do Senhor Deus sobre a sua vida. Então nós aprendemos no decorrer da história de José, que nós como homens de Deus, mulheres de Deus, obreiros e obreiras da casa do Senhor, temos muito que aprender ainda. É qualquer nada, a gente pega a indiferença, cruzamos os braços e falamos, não vou fazer não. Não, o que eu comecei a fazer, me criticaram, aí deixou no meio do caminho, e aí para de fazer, porque queria fazer mediante a elogios, queria fazer nutrindo dentro de um ego, de um orgulho, e falar o seu nome. Ela não colocou um propósito de fazer para Deus. Porque quando nós queremos fazer para Deus e para a glória de Deus o que é colocado nas nossas mãos, Ele nos dá graça para nós dirigirmos um departamento e aquele departamento crescer. E haver salvação de almas, e haver batismo com o Espírito Santo, e haver mudanças de comportamento. A obra a qual o Senhor confiara nas nossas mãos, e quando nós fazemos para a glória do nome do Senhor, e não esperando respostas humanas, nós fazemos para que o nome do Senhor seja glorificado, e a resposta são almas. A casa vai enchendo, o Senhor vai mandando obra de salvação, obra de cura, obra de libertação, obra de livramento, vai trazendo avivamento no meio do seu povo, porque nós blindamos o nosso coração, não deixamos as distrações nos tirar do foco, que é fazer para a glória do nome do Senhor Jesus. Só que hoje é um povo tão sensível, há obreiros e obreiras tão sensíveis, porque às vezes está numa escala e é chamado-lhe atenção por alguma coisa, já fecha o semblante. Já não está mais com o coração aberto naquela escala, já está com o seu semblante fechado, porque foi chamado-lhe atenção, ou porque foi pedido para sair dessa posição e ir para outra, mas ele tem por escrito na sua mente que eu só fico aqui, eu sou crente só nessa escala, se me tirar daqui, eu já desvio. Ei, o Senhor está dizendo para você, aceita o processo, deixa Deus trabalhar com você. Está querendo ganhar alma, está querendo ser útil para Deus, está querendo fazer a obra dEle, mas não está aceitando o processo vindo da parte do Senhor. E aí quando o Senhor coloca José nesta posição, dentro da casa de Potifar, o Senhor honrando aquele homem com seu coração temoroso, mas Satanás não ficou satisfeito. Ele queria acabar com a história de José. Ele não queria que o legado de José seguisse. Ele não queria que os planos do Senhor Deus lá na frente levassem este homem para ser o governador. Ele não queria. Ele queria impedir José. Já que a rejeição dos seus irmãos não resolveu, não fez ele parar. Já que é lançado dentro da cisterna e depois levado a ser vendido como escravo, não fez José parar, não fez José negar a sua fé. Agora ele está dentro da casa de um homem de elevada posição, mas como escravo, sendo trabalhador, cuidando de tudo para que houvesse a ordem, a decência e a bênção de Deus seguindo aquele homem. Quando nós estamos com o coração decidido e não nos paramos com as distrações, e nós temos
temos um foco. Meu alvo é Cristo. Eu estou nesta terra para ganhar alma. Eu estou aqui respirando Jesus. Eu quero falar do amor dele. Eu quero ser canal de bênção para aquela vida que está ali caída. Eu quero levantar aquele que está deprimido, oprimido. Eu quero glorificar o nome do Senhor aonde eu estiver. A bênção do Senhor vem junto. A graça do Senhor vem junto. A autoridade do Senhor vem junto sobre a sua vida. O cuidado de Deus vem sobre a sua vida. Vem sobre a sua casa. Vem sobre o seu ministério. Mas Satanás, ele é invejoso. Ele quer roubar a aparência de Cristo em nós. Ele quer nos deformar. Ele quer nos deprimir. Embora que muitas pessoas, às vezes, estão preocupadas muito com o exterior. Mas nós, como cristãos, primeiro, preocupamos com a essência. Nós preocupamos com o que vai exalar de dentro para fora. E depois a aparência são consequências. Mas primeiro eu preciso zelar pela minha alma, pela minha comunhão com Cristo primeiramente e com o meu próximo. Eu preciso lutar para a salvação em Cristo, porque se Jesus voltar agora, eu tenho certeza que eu vou subir. Eu tenho certeza da salvação. Se Jesus anunciar, a trombeta tocar, eu vou ouvir essa trombeta. Eu tenho que ter essa certeza. Ela tem que tremer dentro da minha alma, essa certeza. Me preocupou muito alguns anos atrás, quando eu dava aula para os adolescentes, e em meio à aula, eu fiz uma pergunta: quem tem certeza de salvação? Se Jesus voltar aqui agora, você sobe. Ninguém levantou a mão. Naquela época, nenhum dos adolescentes levantaram a mão, e eu me preocupei. E falei, como assim? Ah, pastor, mas é muito difícil. A gente é muito tentado. A senhora nem imagina. Não mudou os tempos, Satanás é o mesmo ainda. Da minha época, quando eu converti. Da época que eu dava aula para aqueles adolescentes. Da época que vocês, como adolescentes, aqui estão hoje. Satanás, ele não mudou. Agora o mundo, a fé, as estratégias dentro das igrejas mudaram. E Satanás tem aproveitado essas artimanhas, esses modismos, que Deus quer só o coração, que Deus quer só o seu coração. Mantenha seu coração limpo, puro e santo, porque é só isso que Ele quer. Mas quando o Senhor fala para nós que apresentemos perante Ele, com as nossas vestes santas, limpas e purificadas, como homens e mulheres vindo da parte de Deus, o que eu vou fazer com a santa e maravilhosa palavra do Senhor? Sendo que estão falando que Deus só quer o coração. Mas quando Deus quer só o coração, e o meu coração por inteiro está entregue para um Deus que transforma de dentro para fora, aí Ele entra no meu coração e transforma a minha vida, a minha conduta, as minhas falas, o meu pensamento, o meu andar. É nova criatura. Então fecha o pacote. Satanás invejoso, não ficou satisfeito do sonhador, está cumprindo o projeto do que Deus estava elaborando na vida dele. Levanta dentro da casa de Potifar a sua esposa, começa a olhar para aquele jovem e vê que ele era atraente aos olhos, e vê que ele era bem visto aos olhos dela. A Bíblia nos fala no decorrer da história que ela começou a fazer propostas para José. Não foi somente uma vez que ela incitou contra José. A Bíblia nos fala que ela começou a assediá-lo, mas um belo dia, quando todos os trabalhadores não estavam dentro da casa, estavam, alguns estudiosos falam, que estavam fora dentro de uma festa que estava acontecendo, e José estava dentro da casa, cuidando do que era lhe dado ao seu trabalho. A Bíblia nos fala que a mulher de Potifar estava ali dentro da casa. Alguns estudiosos nos falam que ela alega que não estava se sentindo muito bem e que saiu mais cedo dessa festa e foi para sua casa. Mas já havia um projeto traçado no coração daquela mulher.
A Bíblia nos fala que quando ela viu que era a oportunidade que ela tinha, ela vai até José. Embora já tendo algumas propostas antes, sobre que ela estava interessada sobre ele. Deita comigo. Eu tenho uma atração por você, você me agrada. E José, temendo a Deus e temendo também ao seu senhor Potifar, ele ia desvencilhando daquela mulher. Mas Satanás investindo, Satanás intentando, principalmente para homem. Mas a palavra do Senhor nos fala que aquela mulher, aquele dia, naquele momento, ela intenta agarrar José. E dizendo para ele, deita comigo. Eu quero que você deita comigo, porque eu me sinto atraída por você. A palavra do Senhor deixa bem claro para nós que José, dentro do seu temor, desvencilha daquela mulher. E no ato de estar saindo dos seus braços, ele deixa a sua capa, a sua veste de cima. Naquele momento, sai correndo. E eu vejo aqui um homem com decisão. Ele não preocupou em ter deixado a sua veste de cima. Alguns pregadores falam que José ficou nu, embora não é esse o entendimento que a palavra nos dá. Porque as vestes que eles tinham não era dessa forma uma única veste. Havia esta túnica, este vestido, e eles se lançavam em cima deles uma outra veste, como um colete. Então, dentro daquela situação, foi-lhe tirado esta primeira veste e ficou a posse das mãos da esposa de Potifar. José saiu, quem sabe a sua alma grata a Deus e dizendo, obrigado Senhor, pelo livramento que o Senhor me deu, porque eu não caí em tentação, dentro dos costumes do que o Senhor me ensinaram dos meus pais, eu honrei o Senhor e honrei também o meu senhor Potifar, dando aqui a ele a honra dentro da sua casa. Mas Satanás entra no coração daquela mulher mais forte ainda. E ela lança agora um projeto para destruir José. Ela não estava satisfeita porque aquele homem negara a ela. Quem sabe era uma mulher que tinha todos os homens aos seus braços, aos seus pés, devido à posição que ela tinha. Mas houve um homem justo, fiel, que rejeitou ela. Ela não aceitou. Ela manda chamar, ela faz ali um alvoroço. E aí chega o conhecimento do seu esposo. E ela relata que José tentou assediá-la, e como prova disso, aqui está a veste dele, que ele tentou e eu me desvencilhei dele, ele fugiu, e as suas vestes ficaram nas minhas mãos. Potifar se encheu de ira, porque tocaram na sua esposa, embora que veio a essa a notícia, que foi José que tentou contra ela. Por mais que José estava prestando um trabalho excelente para Potifar, a sua casa, os seus trabalhadores, os seus negócios, mas ele viu na situação que ele tinha que tomar uma decisão. Mas Deus estava projetando o ministério de José lá na frente. Era necessário extrair a verdadeira essência de um homem fiel na presença do Senhor. Então o homem que saiu de dentro de uma cisterna, foi levado como escravo, estava trabalhando dentro da casa de um dos grandes daquela época, ainda não foi necessário para ser aprovado dentro do projeto do que Deus tinha lá na frente para a vida dele. Foi mandado chamar José, e mediante a acusação, foi lançado dentro do calabouço, foi lançado preso dentro do cárcere. Aí mais uma vez, José é lançado ali, sai da cisterna, é vendido como escravo, está trabalhando ali como o mordomo. Deus começar a prosperar, Deus começar a trabalhar com José, mostrar que Deus era na vida dele, mas o Senhor Deus olhou e dizendo, preciso trabalhar mais a essência, preciso trabalhar mais aqui o íntimo deste homem, eu preciso moldar verdadeiro aqui, para que o que eu tenho para entregar lá na frente para ele, para que não venha subir na cabeça dele. Sai de dentro da casa de Potifar, sai de dentro do conforto, sai de dentro das vestes limpas, é lançado na prisão. E aí nós questionamos, Deus, o Senhor esqueceu de mim. Deus, o porquê o Senhor está me provando desse jeito? Deus, o porquê tanta prova? Eu saio de uma luta, eu entro noutra. Eu saio de uma prova, eu entro noutra. Eu venço uma tentação, já tem outra na minha frente. Vamos aprender com José?
Vamos aprender com este homem aqui. O que Deus estava trabalhando na vida dele, formando ele, trabalhando com a essência dele, para que viesse realmente lá na frente, ser concretizado o projeto de Deus na vida daquele homem. José é lançado dentro do cárcere. Não vimos hora nenhuma dentro que lia a palavra, várias versões bíblicas. Dentro de livros da história que é relatado, não vi hora nenhuma aquele homem dentro do cárcere, dentro do calabouço, dizendo: novamente, Senhor, estou aqui dentro deste poço, lançado nesse cárcere, no meio desses prisioneiros, por que o Senhor está permitindo isso? Hora nenhuma nós vemos dessa forma, mas vemos que foi colocado José dentro daquela prisão, e mediante isso, com a conduta dele, não precisou muito tempo, já foi lhe dado a ele o direito e a autoridade de estar cuidando do calabouço, administrando aquele presídio, vamos assim entender, administrando aquele presídio. Mas olha o que é mais bonito, e lá na frente a palavra do Senhor nos fala: e Deus era na vida de José, mesmo dentro da prisão. Mesmo estando ali, Deus era na vida de José, porque era dentro de uma permissão. E a palavra do Senhor vai nos falar algo mais lindo. E aquela prisão, e aquele cárcere prosperou. Aí é para confundir o capeta mesmo, não é? Aí é para confundir Satanás, não é não? Dentro da prisão prosperar. Como assim? Dentro da prisão é para ter tristeza, depressão, xingamento, enfermidade, desespero, murmuração. E Deus na vida de um homem prospera uma prisão e muda a história daqueles prisioneiros. Faça a diferença onde você estiver. Faça a diferença onde você estiver, onde o Senhor te plantou. Não é prisão, não é deserto, é projeto de Deus. Ele está trabalhando contigo, Ele está trabalhando com a tua essência. É mesmo no momento de prova, é no momento de aflição, Deus está extraindo a verdadeira adoração. Ai, Deus! Caira, gaia, suia. E aí nós vimos para a Santa Ceia. Ah, Senhor, não sei se hoje eu sei, não sei se eu não sei. Não deu tempo de conversar, o pastor não está aqui, eu confio só no pastor. Como o pastor não está aqui, eu estou aqui no banco em dúvida. Não sei, quase não jejuei. Esse propósito que teve... março mergulhado em Jesus, eu coloquei meu nome, mas eu não consegui, né? Eu deixei a desejar, eu andei vendo umas coisas que não era para ver, andei falando umas coisas, aí eu estou em dúvida, não sei se eu vou participar da ceia, não sei se eu não vou, mas a palavra está falando aqui hoje, não está? A palavra está dizendo para extrair o verdadeiro, né? É no momento da prova, é no momento da tentação para ser o verdadeiro, para ser o original, para saber que aqui é santo, tá bom? Aqui é a Santa Ceia do Senhor. Aqui hoje está sendo representado o corpo de Jesus, que foi rasgado na cruz do Calvário. Os seus pés, as suas mãos foram furados naquela cruz por amor a você. Aqui está também colocado à mesa o suco de uva, que é representado o sangue de Jesus, que foi lançado uma lança ao seu lado, e saiu água e sangue, e foi esvaído o sangue de Jesus por amor a você, para a purificação dos seus pecados. Então aproveita que é de graça, já foi pago o preço. Satanás quer acusador, mas ele quer realmente verdadeiros na presença dele. Está debaixo da prova, mas está servindo com fidelidade. Está debaixo do deserto, mas está servindo com fidelidade. Está debaixo da prova no seu trabalho, mas está sendo fiel lá dentro no seu trabalho. É lançado na prisão, eu me sinto preso, eu me sinto umas correntes que têm me prendido o meu ministério, têm prendido a minha mente, eu tenho sentido
sentido que a minha mente está presa, está amarrada, mas o Senhor está dizendo para você, é mediante a decisão a qual Deus que você está ouvindo, está sendo anunciado para você, um Deus vivo. Ele vai de encontro a você, Ele entra no meio desta prisão, Ele despedaça essas correntes, Ele arranca agora todas as amarrilhas que quer te prender, de deixar de ser um homem e uma mulher de Deus, de estar em comunhão plena na presença dEle, para que a tua vida seja cheia da presença. Haja o cuidado, a prosperidade do Senhor. Eu não estou dizendo prosperidade de dinheiro, eu estou dizendo aqui para você, prosperidade de paz, prosperidade de alegria, prosperidade de fé, prosperidade de esperança, prosperidade de autoridade, prosperidade de comunhão com Deus, prosperidade de dons do Espírito Santo, prosperidade da presença dEle. Ai, agachou. Ei, a glória. José dentro da prisão, o Senhor era com ele, e aquela prisão prosperou com a presença de um homem cheio da promessa, porque o Senhor estava trabalhando com José, para lá na frente ser levantado como governador do Egito. José sabia da promessa. Eu estou aqui porque o Senhor já me falou que tem uma promessa. Eu preciso passar pelo processo. Ele falou para mim que eu vou ser governador do Egito, então eu tenho que passar por este processo. A Bíblia não nos fala sobre essa promessa, sobre a vida de José, dentro do conhecimento dele. Ele vivia por fé e não por vista. Ele vivia sabendo que havia um Deus que ele tinha que honrar, que ele tinha temor a este Deus. E o seu coração temeroso, que não guardava mágoa dos seus irmãos, o seu coração que não tinha ressentimento, que não tinha ódio, o seu coração que amava a Deus acima de tudo. Aí nós vemos o Senhor trabalhando com um homem dentro de uma prisão, mas para um projeto maior, com excelência, que o Senhor ia colocar ele num estado maior, mas para que pudesse ser glorificado o nome do Senhor na vida dele. Ele estava trabalhando com essência, ele estava trabalhando ainda mais com caráter. Mas pastora, para que caráter maior? Porque ele não caiu com a esposa de Potifar. Para que caráter maior? Que ele não cedeu. Quem conhece é Deus, ele sabe o íntimo e o oculto. Se é para ser lançado na prisão, para ser moldado e trabalhado, para herdar a salvação, que seja trabalhado, porque a salvação para nós é o único prazer e privilégio que nós temos que almejar na presença do Senhor. E aí nós vimos aqui o Senhor trabalhando, meio dentro de uma situação, acontece uma desavença entre o copeiro e o padeiro, que servia a Faraó, é lançado dentro da prisão, que ali aquela prisão era somente os trabalhadores do cargo que estava à frente ali de Faraó. Então era uma prisão mais ou menos um pouquinho de elite, não era dos presos, dos escravos de fora do palácio, mas era de dentro daquele povo ali. E quando chegou ali o copeiro e o padeiro, alguns estudiosos falam que foi delegado José para estar cuidando de uma forma mais específica desses dois. Então a palavra do Senhor nos fala que eles tiveram um sonho. Aí eu penso assim, olha que Jesus, o Deus, movendo e provendo agora, mediante esse sonho, dentro que Deus já estava trabalhando. Aí o Senhor dá esse sonho a eles, ele estava com seus corações angustiados, seu semblante caído. E José faz a eles uma pergunta: por que vocês estão com o coração desse jeito, seu semblante está caído, preocupado? Tivemos um sonho, não sabemos, não tem ninguém para interpretar. Porque os egípcios existiam por um costume de ter os sonhos e ter a interpretação dos seus sonhos, que para eles era tudo. Então, quando não tinha alguém que interpretasse o sonho, eles entravam em desespero. Era como se fosse uma bússola para eles, para poder estar conduzindo seus caminhos, as suas vidas. E aí ele pede para que contasse o sonho. E mediante que foi contado o sonho do padeiro e do copeiro, José, pelo poder do Espírito Santo de Deus, dá a eles a interpretação dos sonhos. E dentro de 3 dias acontecerá que vocês vão ser tirados de dentro desse calabouço. Que haverá o cumprimento desse sonho, tanto para você, o copeiro como o padeiro. Estou resumindo a história. Mas mediante o copeiro, dentro que ele servia a taça de vinho e uvas eram espremidas dentro daquela taça, José olha
olha para aquele copeiro e diz para ele: vai ser restituído o seu cargo. E quando você estiver servindo para Faraó, lembra de mim. Fala dele, fala de mim para ele, que eu fui inocente, estou aqui e não tenho culpa por estar aqui neste calabouço. E ele disse: não, certamente, eu vou lembrar de você, mediante um sonho como esse, alegrou o meu coração. A palavra do Senhor nos fala que era chegado o aniversário de Faraó, e era de festa, e aí foi restituído o cargo do copeiro e do padeiro. E quando foi restituído o cargo, o nome do Senhor já estava sendo glorificado dentro daquele sonho que foi dado. Infelizmente, o padeiro foi cortado-se a sua cabeça, a forca, mas o copeiro foi restituído o seu cargo, e ele foi servir a Faraó e a sua taça de vinho. Mas, infelizmente, o copeiro não lembrou de José. Sabe por quê? Porque não era tempo ainda. A palavra do Senhor nos fala que, mediante esta proposta, foram mais 2 anos José preso no calabouço, esperando o tempo de Deus se cumprir na vida dele. E aí nós estamos aqui: Deus, apressa-te. Estamos dentro do Salmo 70, apressa-te, socorre-me, abrevia minha vitória. A palavra do Senhor nos fala que foram 13 anos José preso naquele calabouço. Quando ele estava ali, alçando uma esperança, dentro de 11 anos, e pensando: agora vai ser a minha vez de sair dentro do calabouço, Deus olhou e disse: não, eu vou te ensinar ainda mais um pouquinho a esperar em mim, porque o projeto que eu tenho é grande e maravilhoso. É mais 2 anos de espera, mas enquanto isso, é 2 anos trabalhando, é 2 anos sonhando e dando a decifração do sonho que ele dado, é 2 anos prosperando o calabouço, é 2 anos fazendo para a glória para mim. Ah, mas eu já tenho 15 anos que estou nesta igreja, ninguém vê o meu potencial, ninguém vê os meus dons, ninguém vê o meu talento. Ei, estou aqui neste momento como boca de Deus dizendo para você: enquanto você quer ser visto pelo homem, vai ficar mais 15 anos no banco, porque quem te vê tem que ser o autor da vida, ele que tem que olhar para você e tem que ver em você estes dons, estes talentos, e dizer: é para o bem da minha obra, levanta aquele que estava esquecido. Quanto tempo você está debaixo de uma prova? E aí às vezes nós temos a mania, nós não, pela misericórdia de Deus eu não faço isso. Às vezes tem uma mania de dizer: Deus, são 10 anos que eu estou debaixo da prova. E dizer para Deus que 10 anos vai resolver alguma coisa? Vai passar para 11, para 12. O Senhor quer ver realmente aqui nesta manhã homens e mulheres de Deus decididos a buscar a sua face e dizer: Senhor, olha para dentro de mim, vê se há algum caminho mau. E dentro desse caminho mau que o Senhor está me mostrando, gera em mim um arrependimento, gera em mim o temor e o tremor, porque eu não quero cair novamente na prática do pecado, da murmuração, da tentação, do engano, mas eu quero, meu Deus, ser realmente o homem de Deus, a mulher de Deus, levantado pelas tuas mãos e permanecer de pé. E para resumirmos a história linda e maravilhosa da vida deste homem chamado José, quando o Senhor resolve a quebrar o silêncio na vida daquele homem. Tem muita gente aqui que está no silêncio de Deus. O Senhor não fala comigo, eu não entendo o que o Senhor está falando. A mensagem não é para mim, esse louvor não aqueceu meu coração. Ah, mas meu Deus, por que eu estou aqui? Eu não sei porque que eu vim na igreja hoje. O Espírito Santo quem te trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra. O Senhor está dizendo para você, é mediante o silêncio de Deus que Ele quer que você continue a perseverar. Os 13 anos de José dentro do calabouço não foi desperdício, mas foi um trabalhar de Deus na vida dele, porque ele abençoou aquelas pessoas que estavam presas ali, e também ele foi abençoado, porque quando chegou um belo dia, o
o Senhor resolve a dar um sonho de revelação a Faraó, e é dentro do que estava um prenúncio que haveria de acontecer. Aquele homem se angustia, porque ele não teve a interpretação daquele sonho, dentro da situação que haveria 7 anos de grande abundância, grande fartura, 7 anos de grandes vitórias, mas também haveria 7 anos de escassez, de fome, de pestes, de praga. E o Senhor deu sonho, e mediante a situação daquele sonho, aqueles homens não conseguiam interpretar. E aí o Espírito Santo de Deus sopra, e aquele copeiro estava servindo Faraó, e ouvindo aqueles homens que estavam ao lado de Faraó, e não conseguiu interpretar o sonho. E ele ouvindo e vendo que Faraó estava angustiado, porque não tinha interpretação daquele sonho, mas ele sabia que algo de mal estava para vir, mas ele não estava entendendo o que seria. Aquele copeiro, através do Espírito Santo de Deus, soprou o nome de José. O tempo de Deus é o melhor do que o nosso. Fica tranquilo, o seu nome vai ser soprado. É chegada a hora de honra, é chegar a hora da vitória. Ele vai bater o martelo e vai ministrar a bênção para a sua casa, para a sua vida. Quando o nome de José é lembrado através do Espírito Santo sobre o copeiro, ele diz: me lembrei. Na época que eu estive na prisão, teve um homem chamado José, que eu tive o sonho. E mediante o sonho que eu tive, eu contei a ele, a interpretação foi justa, foi perfeita em cima do que aconteceu. Eu fui restituído o meu cargo de volta, e aqui estou ao lado do Senhor o servindo. Faraó manda chamar José. Eita, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos fala que houve um preparo sobre a vida de José. Foi-lhe dado banho, vestes novas, limpas, feita a barba, cortado o cabelo, para estar bem aparente aos olhos de Faraó. E quando José chega na presença, é a coisa mais linda que eu acho, quando José chega na presença de Faraó, e eles ali, e José ali na presença de Faraó, e Faraó lança para ele assim: me falaram que você tem interpretação de sonhos, e eu vou lhe contar o sonho que eu tive, porque a minha alma está muito angustiada. E eu quero que você interprete esse sonho. E eu vejo a humildade daquele homem, o seu coração contrito, não querendo se exaltar hora nenhuma. Porque ele poderia ter pensado: pronto, chegou o meu dia da vitória. Agora eu vou chegar aqui e vou dizer: não, o Deus é na minha vida. Igual Sansão, né? Aí vinha o Espírito Santo: eu sou valente demais, eu quebro tudo, eu arrebento tudo e tal. Aí depois que o Espírito Santo saía, fazia besteira. Mas eu vejo aqui José, quando foi indagado que era para ele fazer a interpretação daquele sonho, José humildemente olha para Faraó e diz: assim diz o Senhor, se ele quiser, estarei interpretando este sonho conforme a vontade do meu Deus. O dom não era de José, o dom vinha de Deus, o dom era para a glória de Deus, não era para a glória de José. Então nós não temos dom nenhum, nós não somos nada. E às vezes nós estamos dizendo: o dom que Deus me deu, o dom que o Senhor me usa, pela sua infinita misericórdia. Como também você não tem que tomar posse das mazelas da sua vida de luta. A enfermidade que eu tenho, a luta que está na minha vida, a enfermidade não é sua, a luta não é sua, a sua vida é de Deus. Então entrega para Deus os seus problemas. Ai, aragachandarabasuriandarabashai.
Nesta manhã o Senhor está pedindo para que a igreja venha se levantar na presença dEle e ser verdadeiros dentro da prisão, dentro da fornalha, dentro da cisterna, no meio do deserto, mas que possa ser boca dEle, ter coração contrito de adorador, ter a essência extraída na presença do Senhor, em meio à prova, em meio à bonância, em meio à luta, em meio à solidão. O Senhor quer que verdadeiramente viemos a ser dignos de participar deste banquete nesta manhã. Fique de pé neste momento. Quando a palavra do Senhor nos fala em 1 Coríntios sobre a passagem da Santa Ceia, nos trazendo um alerta e dizendo: examine você a si próprio, a si mesmo. Faça uma autoanálise. Olha como é que está você perante o seu Deus. E veja se você está digno de participar do que é santo. Porque senão virá contra ti como maldição ao participar da Santa Ceia, não estando com seu coração inteiramente purificado na presença do Senhor. Mediante a palavra que foi anunciada nesta manhã, nós descorremos um pouco da história de José, um pouco da experiência de José, um pouco do trabalhar de Deus sobre a vida de José, mas extraímos da palavra dele, pela graça e a sua misericórdia, um homem que blindou o seu coração. O Senhor permitiu José passar por estes processos, mas que lá na frente o Senhor vai levá-lo a ser governador. Mas o Senhor sondou o coração de José, que não tinha mágoa, não tinha ódio, não tinha ressentimento, porque lá na frente, quando se cumpre o sonho da revelação, a qual Deus dera o discernimento a José, dos 7 anos de fome, os seus irmãos sobem da terra de Canaã para o Egito, para buscar alimento, e quando eles é apresentado a José, eles não reconhecem o seu irmão, mas José reconhece os seus irmãos. A palavra do Senhor, resumindo aqui, nos expressa não um sentimento de vingança, não um sentimento de ódio, mas José tendo que estar mediante a sua posição, em meio a situações que ele colocou os seus irmãos em teste, mas algumas passagens nos fala que ele chorou abundantemente a sua alma, quando viu seus irmãos amados, porque a sua alma estava guardada, blindada, porque o que ele nutriu no seu coração não era um sentimento de ódio e de revolta aos seus irmãos, os da sua descendência, mas José entendeu que era um propósito da parte de Deus o que estava acontecendo com ele, porque ele estava agora naquela posição a ser o governador do Egito, pessoas vindo até ele estava administrando os bens de Faraó. Então o Senhor elevou aquele homem, não para glorificar o nome de José, mas para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado na vida daquele homem, com seu coração temeroso, e ele salvou não somente aquela nação, mas também resgatou os seus irmãos, a sua descendência, daquele momento de escassez e de fome. O que estamos fazendo com o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? O legado que o Senhor tem confiado a nós. Nós temos tido as distrações no meio do caminho, temos guardado mágoas e revoltas, e qualquer nada é motivo de não estar na igreja, ou de querer sair de uma igreja e ir para outra. Uma coisa que aqui em Anápolis tem demais é igreja. Mas infelizmente tem poucos decididos a estar na igreja, porque qualquer nada desta igreja já não me serve, eu vou para outra. Eu acho que eu precipitei, agora eu estou tendo discernimento, não, agora é a outra igreja. E aí fica de igreja em igreja e não tem a essência de Cristo. E o Senhor está pedindo para nós nesta manhã termos raízes,
do calabouço, mas está glorificando a Deus. Está sendo rejeitado pelos seus irmãos, está ecoando o nome do Senhor. Está dentro do presídio, está sendo caluniado, está sendo perseguido, está sendo assediado, mas você está glorificando. Eu tenho alvo, este alvo chama o Deus vivo que me lavou, que me redimiu e que eu sou nova criatura. Eu não aceito Satanás manchar as minhas vestes. O Senhor pediu que elas venham ser santas, limpas, purificadas. Então eu estou lutando para que eu venha ter essas vestes purificadas na presença dele. A Santa Ceia não pode ser peso para você, mas ela tem que ser prazer para você, porque você tem que se sentir digno em poder participar do Santo. Se você nesta manhã não se sente digno de poder participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus, então você, por favor, se assente. Não manche as suas vestes. Não pegue esta maldição ainda mais para a sua vida. E não participe da ceia pela metade. Tem pessoas que têm este costume. Mas nesta manhã nós estamos aprendendo com a palavra do Senhor. E vamos blindar os nossos corações. Peça perdão a Deus pelas palavras de julgamento. Peça perdão a Deus pelos sentimentos e os pensamentos que você deixou, infelizmente, arrazoar na sua mente e na sua alma. Faça esse momento agora de purificação do seu ser. Porque em meio à prova o Senhor quer te abençoar. Em meio ao deserto o Senhor quer que você passe por ele e não fique no deserto. O Senhor quer te prosperar e Ele quer te encher de graça, fé, renova e unção. E o Senhor quer te elevar, não para ter um nome destacado, mas ser para chamado filho, filha, fiel na minha presença. Feche os seus olhos. Oh, maravilhoso. Faça uma autoanálise aí agora, neste momento. Ah, papai, faça aí uma autoanálise, como eu estou na presença do Senhor. Essa palavra foi para mim. Me quebrou no meio, glória a Deus. Te quebrou para te fazer de novo. E quando Ele te fizer de novo, por favor, continue de pé. Mantenha de pé. Honre o nome do Senhor. Não caia de novo. Honre o nome dEle, porque Ele tem te honrado. Tem suprido a tua necessidade. Tem te dado as vestimentas, o pão de cada dia. Tem movido e provido além do que você merece. Tenha misericórdia de você mesmo nesta manhã. E aquebrante o seu coração. Nós somos muito ingratos. Queremos mais pedir. Queremos mais receber do que oferecer para Deus. Porque março, mergulhado em Jesus, tivemos escalas de jejum. E muitas pessoas falaram: não, jejuar para quê? Os obreiros do altar que tem que jejuar. As obreiras, os obreiros, as missionárias, pastores, eles que têm que jejuar por nós. Eu não preciso jejuar não. Ei, eu quero trazer uma palavra de esclarecimento para você. Salvação individual. O véu já foi rasgado. Você tem livre acesso. É você que adentra ao Santo dos Santos. E não venha me pregar esse modernismo, dizer que dia de Santa Ceia não precisa jejuar. Eu não aceito isso. Que dificuldade é essa de não conseguir ficar um período da manhã sem tomar um café, tomar um leite, comer um pão, sacrificando a tua carne, queimando o teu orgulho, o teu eu, a tua vaidade, para apresentar na presença do Senhor santo e aquebrantado. O Senhor está pedindo hoje que se levante os verdadeiros na sua presença. Levante as suas mãos.
quebrante o seu coração, reconheça os teus erros, e também amando soua. Pai querido, amado Mestre, ei Aragaçu, e aqui está a tua noiva, aqui está a tua igreja, Pai. Preguei a tua palavra, entreguei o que o Senhor pedir ao meu coração. Tu que sondas e conheces o oculto e escondido, vá de encontro agora a cada coração, a cada mente, a cada íntimo, a cada ser. Que carabaçuia, vai arrancando agora, meu Deus, toda murmuração, todo mal, todo peso, toda angústia, todo mal. Sai da alma, sai murmuração, sai angústia, sai mágoa, sai desânimo, sai peso dos ombros, sai agora. Vem agora a graça, através do teu Espírito Santo, sobre a vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, da tua igreja, meu Pai. Mediante a palavra, o Senhor quer extrair a verdadeira adoração. O Senhor quer que cada um de nós aceitamos o processo, para que o projeto do Senhor venha a ser executado sobre as nossas vidas. Que o processo do Senhor se cumpra na minha vida, Deus. Eis-me aqui, Areganai Arabaçuia. Sopra agora e trabalha, meu Deus, em corações, gerando este temor e este arrependimento. Selado seja a tua noiva e abençoado debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, noiva do Cordeiro. Aleluia. Recebeu a palavra? Glória a Deus.